Aleluia! Estamos aqui mais uma quinta-feira de libertação, uma palavra de libertação para sua vida, para sua família, para nossa vida, né? Uma palavra de esclarecimento, de entendimento, né? Que o Senhor traz nessas lives. Eu espero que esteja abençoando a sua vida. Essa análise, né, que a gente está fazendo desse livro tem sido bênção. Já tenho recebido alguns testemunhos que o Senhor tem abençoado, tem despertado, tem aberto a mente, né, de muitas pessoas, a visão, e é isso que importa. Então vamos louvar o Senhor com esse louvor, né? Enquanto nossos irmãos estão entrando, já desejo a paz do Senhor para todos. Amém? Glória a Deus, mais uma quinta-feira para a glória do Senhor. Vamos entrando para mais um capítulo da análise do livro que a gente já vem falando aí há alguns meses, né? Capítulo por capítulo. Deus vai abençoando nossos irmãos que estão entrando. Amém? Enquanto vocês estão entrando, daqui a pouco essa live vai ficar gravada, como sempre a gente deixa. Já quero saudar bem-vindo a DCG, Reino Verde. Juliana também, seja bem-vinda. Todos que estão entrando agora, que vão entrar nessa live depois, amanhã, durante a semana, né? Ela vai ficar gravada e aí depois vocês vão vendo, tá bom? Deixa eu já orar nesse momento para vocês que estão entrando aqui. Deixa eu deixar essa oração. Senhor Deus e Pai, já oro, entregando esse momento nas tuas mãos, Pai. Muito obrigado, Senhor, por mais um dia que o Senhor nos permite estar aqui, deixar registrado, Senhor, essa palavra, esse ensino, Senhor, de libertação nessa noite. Eu já peço por cada um que vai passar por essa live, aonde essa live chegar, Senhor, seja a bênção, seja a transformação, seja a libertação, para todos aqueles que vão viver, Senhor, ouvir, Senhor, essa palavra. Em nome de Jesus, Senhor, continua comigo, me dando sabedoria, graça, guardando a nossa casa, guarda nossos bens, guarda os nossos filhos, guarda tudo aquilo que leva o nosso nome, Senhor, nos protege de todo mal, de todo ataque, de todo contra-ataque do inferno, em nome de Jesus, Pai. Nós já te entregamos essa live nas tuas mãos e já te agradeço por tudo. Amém, amém. Glória a Deus. Mostra. Esse louvor é lindo, né? Do coração. Eu vou construir a vida. Amém? Eu vou construir somente não vou ser abalado, não. Eu vou construir minha vida. Então vamos lá. Nós vamos começar hoje. Já vou adiantando aqui. Capítulo 5 do livro Desmascarando o Espírito de Jezabel. A gente já vem falando há algum tempo sobre esse livro, né? Para quem está entrando pela primeira vez, quem vai entrar pela primeira vez nessa live, que vai ver, né? Te aconselho a olhar os outros capítulos que a gente já vem falando há alguns meses. E esse espírito, aqui é uma quinta-feira de libertação. Aqui a gente traz palavras sobre libertação, cura, batalha espiritual. Então essa live de quinta-feira, ela tem esse objetivo, né? Esse propósito, trazer orientações para nossas vidas. E para quem está entrando, né, vai entrar pela primeira vez aqui nessa minha
nessa minha página, eu te aconselho a olhar as outras lives, que também vai edificar a sua vida, tá? Por que esse livro? Quando eu estava dando a aula sobre a igreja de Tiatira, né? E eu lá percebi e vi que Jesus, ele falou sobre esse espírito que estava dentro dessa igreja. Então eu tinha esse livro em casa e esse livro me fez compreender melhor, né, essa colocação de Jesus naquela situação daquela igreja, né, que estava passando por isso. Era uma igreja que tinha boas obras. Eles tinham boas obras, mas estavam passando por essa situação lá, essa tolerância, né, ao espírito de Jezabel. E como eu falei aqui semana passada, a gente não pode, né, sair acusando as pessoas de que você tem a influência de Jezabel. Não pode. A gente tem que entender que são várias características para poder a gente chegar aí a uma conclusão. Pelo menos um indivíduo ele tem que ter aí de 3 a 4 características do que a gente leu aqui para poder identificar, e mesmo assim tem que ser algo que seja contínuo na vida da pessoa, né? Pai do Senhor, Lu, seja bem-vinda. Pai do Senhor Jesus, estamos nós. Hoje a gente vai falar sobre a face sedutora de Jezabel. Gente, hoje vai ser forte. E aí você envia essa live para as pessoas, envia para igrejas, irmãos, irmãs, para que elas possam compreender como que essa influência espiritual age na família, né? Age no trabalho, age na igreja. Então a gente precisa ter conhecimento dessa influência e também ver se a gente não está envolvido, né, com uma situação dessa. Eu recebi algumas mensagens de algumas pessoas, né, falando que comprou o livro, né, que a gente está aqui analisando, comprou esse livro para compreender melhor. E quando ela estava lendo esse livro em casa, começou a vir algumas situações que ela viveu, né, no tempo passado, né, de alguns trabalhos que ela passou, né, algumas igrejas que ela passou. E ela viu que realmente o que ela leu aqui, que a gente está lendo aqui nesse livro, é algo real, né? Então o diabo, ele se transveste, né? Então ele vai usando pessoas, né? Entenda que a pessoa não está manifesta, ela não tem manifestação maligna. O diabo se transverte através de uma situação, de um comportamento, né, que a gente está lendo aqui como Jezabel agia com Acabe, e ela acaba trazendo muito prejuízo para a igreja, né, minando, e a igreja vai morrendo. Então, quem não viu ainda, que está chegando aqui pela primeira vez, que vai ver essa live pela primeira vez, vê as outras lives para você compreender bem. Então nós começaremos hoje no capítulo 5, a face sedutora de Jezabel. Gente, é forte o negócio. Então a gente vai começar lendo, deixa eu ver quem entrou. Eliane, minha amiga Eliane, Deus te abençoe. Eleni, Pai do Senhor. Vamos entrando. E a gente vai começar a falar. Paz a todos. Vocês estão me ouvindo bem? O áudio tá bom? Fala aí pra mim se tá ok. Pra gente prosseguir aqui. Tá, gente? Então, temos que ter muito cuidado. Esse livro, como eu falei aqui no início, ele me ajudou muito, tem me ajudado a compreender, né? Como eu estudo sobre batalha espiritual, sobre libertação. Então, ele nos faz, até eu mesma, né, perceber algum comportamento em mim que possa ser uma influência desse espírito maligno, né? Porque, geralmente, ele vai passando esse cajado de geração em geração. Às vezes você teve uma avó, uma bisavó, que teve um comportamento assim forte, né? Geralmente ele age em mulheres que têm um temperamento forte, uma atitude forte. Então, às vezes uma avó, uma bisavó, e isso vai passando esse cajado de geração em geração. Então, quando a gente percebe que está tendo influência desse espírito, qual é o caminho que Jesus falou para a igreja de Tiatira? Qual é o caminho para ela? Arrepender-se. Arrependa-se. Eu estou dando tempo para que ela se arrependa. Então, toda vez que você ouvir, se você se identificar alguma coisa, começa a orar no seu cantinho de oração, falar: meu Deus, eu me envolvi com isso, eu permiti isso acontecer.
e eu estou me reconhecendo, né? Uma vez eu também estava conversando eu estava falando sobre isso numa live aqui também, né? Na época que eu estava falando sobre as 7 cartas e falei sobre a igreja de Tiatira, aí teve uma pastora depois que me mandou uma mensagem e falou assim: Irmã Thalita, como que eu resolvo isso? Eu me identifiquei um monte de coisa. Eu não tô deixando o meu esposo agir, eu não tô deixando. Eu me achei nessa situação. Eu falei assim, irmã, caminho é se arrepender. Primeiro passo é reconhecer, você está reconhecendo. Então esse é o caminho. E agora pedir misericórdia ao Senhor, porque as coisas só vão fluir quando a gente reconhece. Aí Deus começa a trabalhar no nosso coração, tá? Então, olha o que Jesus falou aqui para a igreja de Tiatira, ó. Por isso, com os seus ensinamentos, ela induz os meus servos à imoralidade. Dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua imoralidade sexual, mas ela não quer se arrepender. Por isso vou fazê-la adoecer e trarei grande sofrimento aos que cometem adultério com ela, e a não ser que se arrependam das obras que ela pratica, das obras. Então, eram muitas coisas que elas estavam praticando, né? Não só na área sexual, mas idolatria, induzindo o povo ao erro. Então, era uma mulher que Deus estava dando tempo. Então, gente, hoje a gente vai falar sobre a face sedutora, capítulo 5, de Jezabel. Vocês lembram daquela cena de Herodias, que ela odiava João Batista, e ela tramou, né, uma forma de matar João Batista? Então, isso que eu vou ler aqui para vocês. Vamos lá. Herodias odiava João Batista de todo o coração. Conquanto ele estivesse preso, era como se sua voz jamais pudesse ser silenciada. Mesmo João Batista preso, ela não se conformava, porque a voz de João Batista ecoava no ouvido de Herodias. Por quê? Porque João Batista era um profeta de Deus, e ele estava denunciando o pecado dela com Herodes. Herodes, ela era cunhada de Herodes, e eles estavam tendo um caso, né? Ela era amante dele. Então João Batista estava denunciando, falando, ó, você não pode ter um relacionamento com ela não é tua mulher. Então o que é que ela queria? Ela queria calar ele. Então, esse espírito, né, ele geralmente quer calar a voz profética. Ele quer calar aquela pessoa que está denunciando o pecado, né, dentro da igreja, no lugar, denunciando as coisas erradas. Então, Herodias se apresentou dessa forma. Olha o que diz aqui. No entanto, essa situação logo mudaria. Embora seu amante, o rei, fosse um homem perverso, não teria coragem de ordenar a execução do prisioneiro, né? Herodes não teria coragem de executar ele, o qual era estimado pelo povo como profeta. Ou seja, Herodes falou assim, eu não vou matar um cara desse, porque ele é muito estimado, o povo ama ele é um profeta. Só que Herodias, induzida pelo espírito de Jezabel, trama. Aí a gente vai perceber aqui como que ela fez. Ele diz assim, ele temia que tal decisão ocasionasse tumulto, por isso Herodias teria de tentar outra coisa. Embora odiasse ter de admitir, né, Herodias, ela não queria admitir, mas Herodias sabia que seu amante tinha um desejo por sua filha Salomé, né? Ela sabia que a sua filha, o rei ficava olhando para ela, né? Porque, na verdade, a Herodias era amante, mas a filha de Herodias era a mulher que o rei estava se engraçando. Embora ela não queria assumir isso, mas ela usou a sua filha para poder tentar aquilo que ela queria. Olha, vai vendo, né? Pacientemente, ela aguardou até o dia do aniversário do rei, quando todos os ricos e poderosos do rei se reuniram no palácio. No dia da festa, Herodes estava muito alegre, né? Bebeu, ficou alegre. Depois que ele já tinha aguçado mais ainda o seu desejo com grandes doses de vinho, Herodias se aproximou de sua filha e disse, Salomé, dance para Herodes. Ele dará qualquer coisa que você pedir. Então pensa que esse espírito, o tema desse capítulo é a face sedutora. Então ela tem essa questão da sedução, né? De tramar. Salomé, dance para Herodes, ele dará qualquer coisa que você pedir, porque você já caiu na graça dele.
Quando ele perguntar o que quer, peça a cabeça de João Batista. Ou seja, ela queria matar o profeta de qualquer forma. Porque quem tem o espírito de Jezabel não aceita um profeta. Não aceita o profeta declarar as verdades, proclamar, falar. Isso incomoda, né? Vestida com uma túnica violenta que encobria todo o seu corpo, a jovem se aproximou de Herodes e cochichou algo em seu ouvido. Ele sorriu e lhe pediu que dançasse para ele. Quando a jovem começou a dançar, seus movimentos sensuais atraíram o olhar de todos os presentes, principalmente do rei. Embriagado e dominado pela paixão, né? Olha aí. Ele disse à jovem que lhe daria qualquer coisa que desejasse. O que ela fez? Salomé olhou de lado assim para a mãe dela, né? Para a mãe, sorriu e disse: eu quero a cabeça de João Batista numa bandeja. Enfeitiçado pela linda filha de Herodes satisfez o pedido da garota. Porque naquela época, gente, tinha poder aquilo que o rei determinasse. Problema dele que estava bêbado, mas ele falou, a palavra do rei valia. Então ela usou de feitiço, olha a astúcia, usou de sedução, usou de engano, usou de, quando ela viu que o rei estava na sua mão, ela lançou o seu veneno, né? O que ela queria. Então, a dança da sedução. O espírito demoníaco que inspirou Herodias a ordenar o assassinato de João Batista era o espírito de Jezabel. Entenda, gente, esse livro, o tema dele é desmascarando o espírito de Jezabel. É um tema forte, né? É um tema que a gente não escuta falar isso nos altares da igreja. A gente não vai escutar isso falar em rodas de família, porque é algo que desmascara, é algo que denuncia. Então, mas é algo que é libertador, quando a gente entende sobre isso e a gente não tolera essas coisas no nosso meio, na nossa vida, né, pessoal. A gente rejeita isso. O Senhor quer nos dar tempo, porque existe um juízo de Deus sobre as vidas daqueles que agem assim e daqueles que se associam a esse tipo de pessoa, né? O que espera essa pessoa, não é eu que estou falando, é a palavra. Um leito de enfermidade. É a Bíblia que diz, está lá em Apocalipse, que eu acabei de ler para vocês. Então Deus vai dando tempo para que se arrependa dos seus pecados. Então esse tipo de tema, esse tipo de assunto não vai encher igreja. Não vai dar ibope. Porque como o profeta no Antigo Testamento, eles eram pessoas solitárias. Por quê? Porque eles denunciavam o mundo espiritual. Entende isso? Então é algo que é difícil de se falar, é difícil de se trazer isso para dentro de uma igreja, né? Mas quem já está me acompanhando aqui com o tempo, né? A gente já faz live aí há quase um ano já. E vocês sabem que aqui é uma página que eu venho trazendo assunto de libertação, batalha espiritual. E isso aqui é uma batalha espiritual. Quando você identifica algo disso na sua vida, é algo que você tem que lutar por isso, né? No meio da família, só que tem que buscar a estratégia do céu para lidar com isso, né? Porque não é fácil, é muito sutil. Então, olha o que acontece. O espírito demoníaco que inspirou Herodias era esse espírito de Jezabel que estava lá. O espírito de Elias que repousava sobre João Batista, mais uma vez o ameaçava e desafiava. Lembra lá da Jezabel lá do 2 Reis, de Acabe, a própria Jezabel lá, a figura? Ela desafiou o profeta Elias. Ela queria matar Elias de qualquer forma, porque Elias não se curvava a ela e nem falava o que ela queria, mas falava o que Deus mandava. Então o mesmo espírito agora estava sobre essa mulher e o profeta e João Batista era aí o Elias, né? O espírito de Elias que está sendo perseguido novamente por esse espírito. Então, gente, Herodes que tinha o espírito de Acabe. Semana passada eu falei como que age a pessoa que tem o espírito de Acabe, né? Depois você volta lá e você vê. Então, Herodes, que tinha o espírito de Acabe, o que aconteceu? Era incapaz de dizer não às exigências da amante. Ao satisfazer suas exigências, ele recebia o que queria, favores sexuais.
Entende? Ela também recebeu o que queria, a morte do profeta que ameaçava sua ascensão à posição ainda mais elevada de poder e autoridade. Ela queria tomar o lugar da rainha, ela queria tomar o poder, só que com o profeta ali ela não conseguia, porque ele denunciava. É diferente nos dias de hoje? Não. A gente vai ler agora aqui alguns casos, alguns assuntos, tá? Para vocês entenderem bem. Bajulação. Primeiro tema aqui, subtema, né, dessa face sedutora. Deixa eu ver quem já entrou aqui mais. Kátia, seja bem-vindo. Miriam, seja bem-vindo. Essas irmãs já estão aqui comigo porque vocês sabem que esse tema é interessante de se ouvir e infelizmente, é uma realidade. É uma realidade. Mas a gente precisa pedir a Deus discernimento para repreender isso da nossa vida, repreender isso da nossa igreja, porque isso traz destruição. Vamos falar sobre bajulação. A bajulação é um instrumento primário usado pelo espírito de Jezabel. É a ferramenta usada para abrir a porta de acesso às posições de liderança na igreja. Embora o elogio sincero que edifica a vida de outros seja algo bom dentro do corpo de Cristo, ou seja, a pessoa te elogiar, né, agradecer a Deus pela sua vida, o que Deus tem feito, nossa, como Deus te usou, isso é bom, é sadio. A bajulação é diferente em sua motivação, entendeu? Tem que ver qual é a intenção da pessoa, a motivação que está levando aquela pessoa a te bajular. Ela busca obter a aprovação e o reconhecimento daqueles que estão em posição de autoridade. Ou seja, ela quer ser reconhecida pelos que estão em posição de autoridade. Ela quer ser vista, o que ela está fazendo, né? Como ela está se portando. Portanto, este espírito só dá a fim de receber. Entendeu? Roubando a autoridade e favor que deveriam ser legitimamente oferecidos ao outrem. Então, ela nunca dá um ponto sem nó. Ela dá a fim de receber. Erroneamente, muitos pastores acreditam que uma pessoa que tem um forte dom profético possui automaticamente o mesmo nível de caráter moral. Presta atenção, que isso aqui é uma atenção que a gente tem que ter. Erroneamente, muitos pastores acreditam que uma pessoa que tem um forte dom profético possui automaticamente o mesmo nível de caráter moral. Nem sempre. No entanto, uma pessoa dominada pelo espírito de Jezabel, bem como um profeta imaturo, pode demonstrar um dom profético real e às vezes admirável, mas mesmo assim ser extremamente fraca no caráter moral e no conhecimento bíblico. Quantas pessoas que se mostram espiritualmente uma pessoa preparada, né, forte, né, um dom profético forte ali, mas quando você vai caminhar com ela, quando você vai saber a vida dela, a vida moral dela, né, e o conhecimento bíblico dela é raso. Então, preste atenção. Em pessoas com espírito de Jezabel mais desenvolvido, a bajulação pode transcender e nivelar qualquer diferença pessoal. Esse artifício pode ser empregado como demonstração de profunda admiração pela visão e direção da igreja. Tais pessoas falam a mesma língua do pastor e dos outros líderes, mas seu objetivo é conquistar a posição-chave e assumir o controle. Entendeu? Então ela tem aquela artifício de ser, que ela emprega, que demonstra profunda admiração pela visão e direção da igreja. Nossa, como você tem uma visão, a sua direção, aquela profunda admiração. Mas tais pessoas falam a mesma língua do pastor e dos outros líderes, mas o seu objetivo é conquistar a posição-chave e assumir o controle. Gente, às vezes a pessoa nem percebe que ela está sendo esse instrumento, sabia? Às vezes não, porque isso é uma personalidade forte dela. Mas eu tô aqui trazendo o que o livro está mostrando, desmascarando, pra gente ir entendendo sobre isso. Nem sempre a pessoa está fazendo porque ela quer fazer isso porque eu sei que eu sou assim e vou fazer assim. Não, nem sempre.
Em outras palavras, é a estratégia do se não pode vencê-lo, junte-se a eles. Então, assim, quando ela chega a um ponto que ela fala assim, eu não posso vencer porque eles são fortes. Então eu vou me ajuntar a eles, né? Para poder eu ir ali sendo vista, até ela chegar ao ponto que ela pode atacar, né? Com as suas armas. Então é por aí. Colocando a armadilha. Por meio da bajulação, o indivíduo com o espírito de Jezabel exalta o pastor pelas grandes coisas que ele faz, construindo falsas esperanças e expectativas quanto ao futuro do ministério. Uma vez que a armadilha é preparada em momentos bem escolhidos de debilidade, o indivíduo diz ao pastor que existe um perigo para os planos de Deus. Alguma coisa ou alguém está impedindo o seu progresso. Pastor, Deus está, tô sentindo aqui. Alguma coisa está acontecendo, está para acontecer. Pode ser, aí aqui as possibilidades, ó. Alguma coisa ou alguém está impedindo o progresso do seu ministério, da sua vida. Tem lugar que tem essas coisas, né? Aí pode ser o seu cônjuge, a pessoa fala. Pode ser o seu cônjuge que está atrapalhando a obra de Deus na tua vida, preste atenção. Ou um presbítero, ou um membro da congregação. Ele vai insinuando, né? Aí ele diz aqui. O indivíduo pode ser ouvido orando para que Deus remova a pessoa misteriosa. Então, nas orações dele, a gente ouve ele falando assim, céu, essa pessoa que tá, entendeu? A fim de que o líder possa ser tudo que Deus o chamou para ser. Frequentemente, ele esconde a identidade da pessoa misteriosa, até ter certeza de que tem um forte apoio da congregação. Então, ele esconde, vai fazendo oração, todo mundo fica, nossa, Deus revelou, né? Deve ter alguém que está atrapalhando a obra, está impedindo, não sei o quê. Ele esconde, até ele ter o apoio da congregação. Então, ele revela a identidade da pessoa considerada como ameaça. Isso, em geral, resulta no afastamento da pessoa da sua posição de influência. Quando ele fala lá para o pastor, todo mundo já percebeu, então o pastor vai lá, vai de algum jeito remover aquela pessoa de sua influência, da sua posição de influência. Essas manobras destrutivas podem causar enorme pressão sobre o pastor, o qual é desafiado a se levantar e provar seu valor e sua unção diante da congregação. Então o pastor muitas das vezes se sente ameaçado em ter que tomar uma atitude, né? Porque a irmã, que é a profeta, que falou, que Deus usou. Então vai vendo. Jogando um contra o outro. A bajulação também pode se tornar um instrumento de divisão. Geralmente, esse fim é alcançado mediante a criação de triângulos amorosos, destrutivos. Como? Num triângulo, Jezabel se torna amiga da pessoa A, vamos supor, e da pessoa B. Então, a Jezabel, ela se torna amiga da pessoa A e da pessoa B. No entanto, lentamente, ela passa a convencer a pessoa A de que a pessoa B não gosta dela. E ela começa a mostrar de alguma forma que essa pessoa não gosta dela. Ao mesmo tempo, vai convencendo a pessoa B de que a pessoa A não gosta delas. Vocês já viram alguma coisa assim? Vai vendo. Jezabel surge como a pacificadora, que tem um profundo desejo de que cada um delas sejam bem-sucedidas. Aí depois que ela joga uma contra a outra, ela aparece nesse cenário sendo pacificadora. Poxa, mas é ela que tramou aqui e tramou aqui, né? Que tem um profundo desejo de que cada uma delas seja bem-sucedidas, né? Jogando o dom e a sabedoria de uma pessoa contra a outra. Este espírito provoca ciúme, disputa e conflitos, até mesmo nos relacionamentos mais fortes. Aí começa a ter disputa, começa a ter ciúme entre uma e outra, né? Quem já não viu isso aqui? É ou não é, gente? Não há como satisfazer as demandas insaciáveis do espírito de Jezabel.
porque sempre há algo ou alguém em seu caminho, na sua busca de poder. Essa situação conduz o pastor ao desânimo, derrota e desespero. Ao longo dos anos, já vi muitos pastores se retirarem para outra igreja em vez de enfrentar essa batalha. Porque essa é a finalidade, enfraquecer a direção, a coordenação, o pastor ou o grupo, né? Quem está na frente, a pessoa desiste, entrega, não quero ficar mais. Porque essa bajulação, essa artimanha, né, dela, de botar um contra a outra, causar ciúme no meio de todo mundo, contenda, vai deixar que ela tá ali, provocando aquilo ali. Essa situação conduz, né, ao desânimo. Alguém com o espírito de Jezabel buscará conquistar a simpatia de muitas pessoas, em especial quando é confrontado. Irá alegar que está sofrendo perseguição. Pode empregar frases de efeito para desarmar os argumentos levantados contra ele. Se o pastor reagir de forma defensiva a esse discurso, somente reforçará a alegação do espírito de Jezabel de estar sendo perseguido. Olha lá, tá vendo? Está me perseguindo. É perseguição contra a minha vida. Se o pastor não tiver um forte relacionamento com os membros da liderança, pode se envolver e ficar preso numa situação ilógica e irracional. A seguinte história ilustra este ponto. Vou contar. Kevin, que era pastor de uma pequena congregação, começou a notar que seu líder de louvor, um homem de quase 30 anos, estava tomando muitas iniciativas durante o culto. Muitas vezes obrigava as pessoas a fazer vários gestos enquanto cantava, né? Mandava as pessoas ir pra lá, vira pro teu irmão, fala pra ele, agora pula e volta lá, enfim. Tá fazendo o que ele queria dentro da igreja. O líder, né, de louvor. Kevin ficou preocupado, pastor, pois achava que tais atitudes tinham de ser resultado da direção do Espírito Santo e não uma tentativa de obrigar o Espírito Santo a se manifestar. Sabe aquele negócio que a pessoa fica forçando a barra, né, pra igreja? Faz e vira, O pastor falou assim, poxa, isso tem que ser algo natural, voluntário. A gente tem que estar forçando. O pastor ali pensando, né? O Espírito Santo tocando no pastor. Kevin também observou sinais óbvios de controle e manipulação por parte do líder do louvor em relação a vários membros da igreja. O pastor começou a observar e falou assim, tô vendo que ele manipula muita gente. É forte o negócio. Então, Kevin também observou isso. Num domingo, o irmão desafiou publicamente a autoridade e a capacidade de liderança do pastor. Desafiou. Para complicar as coisas, a igreja estava crescendo e o líder do louvor era a única pessoa habilitada para essa função. Preste atenção. Esse é um problema de você deixar a liderança de alguma coisa na mão de uma pessoa. O pastor se viu numa situação difícil, porque ele era a única pessoa habilitada para fazer aquilo ali. É isso que a pessoa quer. Ela quer trazer de modo que a direção, a família, a amizade, no trabalho, essa pessoa seja assim uma pessoa insubstituível. Eu preciso dela, eu dependo dela, entendeu? Kevin aí ele falou assim, a igreja estava crescendo e é a única habilitada para essa função. Kevin teve de admitir que estava com as mãos atadas. O que o pastor deveria fazer? As atitudes erradas do líder do louvor foram piorando. Kevin devia ter coragem de afastá-lo, né? Por isso que o pastor, né, a liderança, o líder de pequeno grupo, coordenador, ou pai, mãe, pessoas que lideram, ela tem que entender que Deus colocou na sua mão uma autoridade, né? Você pode agir debaixo daquilo que o Espírito Santo está te mandando. Não tem problema, Deus vai prover, Deus enviará outras pessoas. Mas o que aconteceu com esse pastor? Ele falou que Kevin teve de admitir que estava com as mãos atadas. Kevin deveria ter coragem de afastá-lo, apesar das consequências.
Kevin deveria ter coragem de afastá-los apesar das consequências? Sim. Para fazer isso, ele teria de confiar na soberania de Deus. Deus vai prover. Não importa como pareceria a princípio, com o afastamento do líder do louvor, a igreja se tornaria mais saudável e assim cresceria de forma correta. Né? Aparentemente, a primeira impressão ia passar para a igreja, né, uma situação, mas Deus ia suprir e a igreja ia crescer saudável, porque aquela situação já estava fora de controle do pastor. Entende isso? Então, semana passada nós falamos sobre o Acabe, né, a ação de Acabe. A gente tem que ter esse entendimento. E aí, gente, vamos aqui mais um tema, deixa eu ver se dá tempo pra gente dar. Associação estratégica. O espírito de Jezabel estrategicamente se associa com outros membros do corpo que se movem na esfera espiritual. Geralmente faz isso com o propósito de enganá-los. Ele reconhece que as pessoas espirituais são olhadas com admiração. Então, no meio de profético, né, a gente encontra muito esse espírito atuando. Por quê? Porque ele gosta de posição, de autoridade e de reconhecimento de poder. Então a gente sabe que uma pessoa que ela é vista como uma líder da oração, né? Uma líder da libertação, uma líder do círculo de oração ou do movimento profético da igreja, da intercessão, e ela quer estar lá, porque é uma pessoa que é reconhecida como uma pessoa espiritual, uma pessoa que é olhada com admiração. Então ela quer estar aqui nesse meio. Portanto, compartilha desse prestígio por meio de uma associação estratégica. Ela organiza uma campanha para conquistar popularidade, presta atenção, e reconhecimento pastoral, o que lhe proporciona influência progressiva. O apóstolo Paulo, gente, passou por uma situação assim parecida. Ele e Silas estavam a caminho de uma reunião de oração, quando encontraram uma jovem com o espírito de Jezabel no caminho. Simplesmente andando ao lado deles, ela dava a impressão de que também estava indo para a mesma reunião, esperando assim conseguir a aceitação dos dois apóstolos e das pessoas que observavam. Então ela viu os apóstolos caminhando e ela começou a ficar do lado dele, falando, né? Provavelmente contando os mistérios, contando as revelações, mostrando para ele que ela era uma pessoa espiritual e estava indo para o caminho, no mesmo caminho que ele estava indo, para a casa de oração, né? Aí aqui diz que estava indo para a mesma reunião, esperando assim conseguir a aceitação dos dois apóstolos. Também começou a proclamar que eles eram servos de Deus. Vocês são servos dos Deus Altíssimo. Olha a bajulação. Vocês são os caras. Aí o apóstolo Paulo só, fingindo ser uma intercessora, ela tentava conseguir uma base espiritual na cidade. Discernindo seus motivos, Paulo acabou libertando a jovem do espírito de adivinhação. Por meio da associação estratégica, o plano demoníaco era conseguir uma base mais sólida de influência na região. Ela tinha um espírito de adivinhação que era bancada, né, pelas pessoas, pelos homens de negócios daquele lugar. Mas ela começou a se fingir espiritual, né, da intercessão também, para poder conseguir algo mais junto aos apóstolos. Mas o texto diz que Paulo começou a se incomodar, o espírito do apóstolo Paulo começou a se incomodar com aquilo ali. E ele repreendeu aquele espírito de adivinhação daquela mulher. E ela ficou livre. Eu lembro que no texto diz que ele teve até problema na cidade, porque aquela mulher dava lucro para os seus senhores. Então, é por aí. Desmantelando um muro de oração. Robert era pastor de uma igreja pentecostal que estava crescendo. Uma mulher que tinha uma forte unção profética começou a frequentar a sua igreja. Alguns meses mais tarde, ela assumiu a liderança de vários grupos de oração de diferentes igrejas. Infelizmente, a mulher começou a usar os grupos como base para promover seus interesses pessoais. Sutilmente, ela começou a instalar seu veneno de críticas com Robert. Quando ele descobriu o que ela estava dizendo, confrontou-a. Você está falando isso? Você está disseminando isso?
na ocasião, porém ela já tinha um amplo apoio, pois passara horas ao telefone falando com muitos membros da igreja. Então, esses tipos de pessoas, ela se presta para esse serviço, né? Ela liga para os membros da igreja, passa horas falando, argumentando para conquistar pessoas, né? Ela liga para um, ela liga para o outro, e vai fermentando, e vai falando. Então, ela já tinha muitos aliados com ela, né? O tema desse testemunho aqui é desmantelando um muro de oração, né? Então, sutilmente, ela começou a instilar-se seu veneno de críticas com o Robert, o pastor dessa igreja. Quando ele descobriu o que ela estava dizendo, quando confrontou na ocasião, né? Porém, ela já tinha um amplo apoio, pois ela passava horas no telefone falando com muitos membros da igreja. A mulher chantageou Robert, ameaçando dividir a igreja, a menos que ele cedesse às suas exigências, afirmando que ele era um líder fraco. Preste atenção. A mulher disse que fora orientada pelo Senhor a agir de modo como agira. Nas reuniões, Robert demonstrava uma hesitação incomum e no final acabou concordando com ela. Entende isso? Aonde o espírito de Jezabel, ela encontra um espírito de Acabe, ela se levanta. 8 anos mais tarde, quando ocorreu uma situação similar, Robert reconheceu o que lhe tinha acontecido. No entanto, já era tarde demais. Sua igreja, que estivera em franco declínio, agora se resumia em um punhadinho de pessoas. Desde que a tática de desmantelar os muros de oração é tão eficaz, um dos objetivos do espírito de Jezabel é se infiltrar em vários grupos de intercessão. O indivíduo dominado por esse espírito tentará controlar o conteúdo e a direção da oração. Depois que o indivíduo assume a direção, é só uma questão de tempo até que se torne o líder do grupo. O espírito de Jezabel, em geral, força a ocorrência de certos eventos por meio de iniciativas premeditadas. Às vezes, o indivíduo não tem noção de como esse poder opera. Conscientemente ou não, as forças impulsoras por detrás de suas ações provêm de um espírito demoníaco. Quando o indivíduo planeja assumir o controle, não é raro que o atual líder do grupo de oração experimente problemas de saúde. Pode ficar confuso e sem direção. Finalmente, ele se afasta e rapidamente o indivíduo, movido pelo espírito de Jezabel, assume e começa a imitar a verdadeira liderança. Essa alteração súbita é desempenhada de tal forma que tudo parece natural. No final, a falsa humildade e timidez desaparecem. O indivíduo começa a declarar sua ousadia, que conhece a mente de Deus e sabe como deve orar. Quando isso acontece, não é raro observar um aumento na intensidade das orações. Sem suspeitar e sem discernir o que está ocorrendo, os membros do grupo serão tentados a pensar que as coisas estão melhorando. No entanto, não demora muito para que a intensidade comece a se dissipar. Lembremos que intensidade gerada pelas paixões da alma sempre tem pouca duração. Somente a intensidade gerada por Deus será mantida pelo Espírito e produzirá frutos duradouros. Então, gente, é muito sério essas coisas. Infelizmente, é uma realidade, né? No nosso meio. E a gente precisa estar atento a isso. Eu quero só terminar aqui, dizendo mais 2 pontos, né? Dentro da face sedutora de Jezabel. Até aí tudo bem, gente? Tá forte, né? Isso é para vocês terem conhecimento. Como eu já falei nas outras lives, a gente não pode sair por aí achando que todo mundo tá com essa influência. Ela tem que ter, dentre as 14, né, que eu tava lendo na semana passada, ela tem que ter pelo menos 3 que seja assim prolongado na vida daquela pessoa, sabe? E a gente tem que ter misericórdia, porque Jesus falou, eu estou dando tempo para que ela se arrependa.
A gente precisa ajudar muitas pessoas que estão assim. Agora, quando elas não querem ajuda, a gente não pode tolerar. Né? Não pode tolerar esse comportamento na família, na igreja, no trabalho, né? Tem que pedir discernimento ao Senhor como confrontar. Cuidado, né? Pessoas que vêm e falam de fulano e depois de você vai falar para ciclano. E aí ela fica no meio, para se passar como uma pacificadora. E na verdade, quando você vai ver, já jogou lá e já jogou cá. E isso, infelizmente, acontece dentro das igrejas, né? Deixa eu ver aqui mais 2 tópicos assim interessantes. Tem um aqui que é criando dependência espiritual em outros. Esse espírito de Jezabel, né? Ela tenta se aproximar de pessoas para criar dependência. A pessoa fica tão dependente dela espiritual, tudo ela vai perguntar a ela, tudo ela vai pedir ela para orar. As pessoas ficam numa dependência. Ela começa a te dizer o que você tem que fazer na sua vida. Ela começa a te dizer o que você tem que fazer no seu casamento. Cuidado com isso. É perigoso, né? Vou pular essa parte aqui. Parecendo mais espiritual. Quando o indivíduo com o espírito de Jezabel é colocado numa posição de liderança, tenta criar a impressão de que anda num plano espiritual mais elevado do que a maioria. Entendeu? Ela está num plano elevado do que a maioria. Quando estão perto dele, os outros podem se sentir menos espiritual ou intimidados. Vou repetir isso aqui para vocês prestarem atenção. Quando o indivíduo com o espírito de Jezabel é colocado numa posição de liderança, tenta criar a impressão de que anda num plano espiritual mais elevado do que a maioria. Quando estão perto dele, ou seja, as pessoas estão perto dele, os outros podem se sentir menos espirituais ou intimidados, se sente até intimidado por essa pessoa. Esse esquema cria dependência espiritual, aí a pessoa fica atrás dela. Irmã Doquinha, irmã Floninha, eu vim aqui porque eu vejo Deus, Deus te usa, Deus não sei o quê. Aí fica naquela dependência, né? Quando estão perto dele, outros podem se sentir, né, intimidados. Esse esquema cria dependência espiritual. Sentindo-se espiritualmente inferior, buscam direção do espírito de Jezabel. Aí Jezabel fica ditando as regras para você. Além disso, se alguém questiona a sua espiritualidade, pode ser vítima de retaliação. Quando você questiona a espiritualidade dessa pessoa, ela te retalha. Cristãos novos são especialmente vulneráveis à intimidação sutil, mas efetiva desses indivíduos. Cristão novo convertido, né? Geralmente eles são especialmente vulneráveis à intimidação desse espírito. Alguns podem escolher se afastar, mas aqueles que preferem continuar por perto, geralmente cedem às demandas do espírito de Jezabel com medo de serem rejeitados. Entende isso? Medo de serem rejeitados. Uma vez unidos a pessoas com este espírito, cristão fraco ou que se intimidam com facilidade, terão dificuldade para se afastar dessas pessoas. Gente, olha o fruto. Olha o fruto e olha o que a Bíblia fala. Olha como Jesus agia. Olha como os profetas da Bíblia, os verdadeiros profetas agiam. Como é que era o comportamento deles. Vê se eles traziam a glória para eles. Não. Que importa que ele cresça, que eu diminua. Entendeu? A glória era do Senhor. Não deixava ninguém ficar dependente, né? Ensinava o caminho, confrontava o pecado da pessoa. É só olhar as escrituras, né? Falsa humildade. Quando o indivíduo com o espírito de Jezabel recebe reconhecimento, inicialmente ele responde com falsa humildade. Né? Ele recebe um reconhecimento, né? Aquela humildade, né? Bem singela. Esse recurso serve para prender ainda mais as pessoas e convencê-las de sua espiritualidade. No entanto, essa mansidão
enganadora dura pouco, porque não adianta que ela não sustenta isso por muito tempo. Ela vai revelar quem ela é. Entende isso, gente? Ela vai revelar. A falsa humildade é, na verdade, uma máscara para esconder as raízes profundas do orgulho e da presunção. Está escondido ali. Então você vai convivendo com ela, aquela humildade já vai se dissipando. Você vai falando, ué, cadê a humildade? Quando a falsa humildade é descartada, o indivíduo orgulhosamente oferece muitas mensagens proféticas. Jezabel predirá a chegada de um grande rebanho para o pastor. No entanto, quando essas predições emotivas falham em se cumprir, a fé do pastor é abalada. Assim como a esperança que se adia faz adoecer o coração. Então ela fica falando com o pastor, profetizando que vai acontecer isso, ó, Deus vai te trazer, Deus vai encher, Deus vai fazer. Aí quando não acontece, o coração do pastor, do líder, da pessoa que ela prometeu, que ela falou aquilo ali, vai se entristecendo, né? Esfriando. Uma nuvem escura e envolvente de depressão pode se formar sobre o pastor, ou sobre o líder, ou sobre a pessoa que começa a lutar contra o desejo de se afastar da igreja. Pô, isso não está acontecendo, né? Começar a me afastar. E a essa altura, a pessoa com o espírito de Jezabel já criou raízes na igreja. Sua expulsão ou afastamento da posição de autoridade provocará um êxodo na congregação, ou seja, muitas pessoas vão querer sair também, né? Mesmo quando o pastor sabe o que deve fazer, muitas vezes não tem mais condição de reunir forças para lutar. Se ele enfrentar a situação, correrá o risco de parecer tolo, porque foi ele próprio quem colocou o indivíduo numa posição de destaque. Como que agora eu vou remover? Ele se acha numa situação difícil. Então, gente, esse é um espírito muito sutil e enganador. Entenda? Tem pessoas que são imaturas espiritualmente e estão agindo assim. Quando você confronta elas, qual é o comportamento dela? Ela vai pensar, ela vai orar, ela vai mudar o comportamento, né? Mas, e diferente de Jezabel, ela vai arrumar uma forma de tramar, de entregar o pastor, de levar a liderança para outras pessoas, com o intuito de dizer que não está bem, não sei o que. Ela vai falar para um, ela fala para outro, ela fala para um, fala para outro, para poder, ó, ela arrumar a teia. Gente, isso é muito sério dentro da casa de Deus. E Deus vai dando tempo para que as pessoas se arrependam desse pecado. Porque o que aguarda uma pessoa que não se arrependa é uma cama de enfermidade. Eu vou ler isso para vocês. Olha o que diz aqui em Apocalipse. Para vocês entenderem que é sério. Então, quando eu estava fazendo esse estudo da igreja, né, das cartas de Apocalipse, que eu me deparei com esse espírito. E eu falei assim, meu Deus, já pensou a gente está fazendo uma boa obra na igreja? Thalita, eu conheço as suas obras, sei que você tem amor, você tem zelo pelas coisas, né? Você é uma pessoa assídua, você é dedicada à obra de Deus, mas eu tenho contra você. Aí eu vou falar, tem contra mim? É, porque você tem tolerado Jezabel. Olha o que ele falou aqui, ó. Dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua imoralidade, mas ela não quer se arrepender. Por isso, vou fazê-la adoecer e trarei grande sofrimento aos que cometem adultério com ela. Então tem uma cama de enfermidade esperando. Sabe, gente? Deus é bom o tempo todo. Ele, quando chega o juízo na vida do homem, Deus já falou, Deus está usando profeta, Deus está usando essa live, né, para falar com a gente. Deus usa várias ferramentas. A gente vai relutar. Mas quando o juízo chegar, o julgamento é: todos associados a Jezabel sofrerão grande tribulação e seus filhos morrerão. Entendeu? E eu fiquei pensando, eu falei, meu Deus, os filhos morrerão. E eu lembrei que eu sempre falo sobre
Deus é um Deus geracional. Ele trabalha com a geração da gente, né? Deus visita a maldade, tá lá em Êxodo, né? Nos 10 mandamentos. Deus visita a maldade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração. Então, às vezes, tem gerações que estão sofrendo por umas consequências, né? Geracionais. Isso é muito sério, né? Então, vamos pensar sobre os nossos filhos, nossa geração. E aqui finaliza esse capítulo, chantagem emocional. Ao se afastar ou ameaçar fazer isso, tá falando sobre chantagem emocional, né? Deixa eu abaixar aqui o negócio. Eu tô acabando, vocês estão comigo aí? Quem entrou mais? Jornalista Josiane, cunhada. Amável, Júlia Amável, Even. Sejam bem-vindas todas vocês. Gente, vai passando essa live depois para alguém, para uma igreja, que estão, né, precisando ouvir isso. Vocês estão vendo essa situação, né? Porque é uma realidade. A igreja vai perdendo, vai se esfriando, o povo vai se esmorecendo, né? Vai matando a obra de Deus. Amém? Então deixa eu falar aqui sobre chantagem emocional. Já estou nos finalizando. Ao se afastar ou ameaçar fazer isto, né? O espírito de Jezabel, em geral, busca desacreditar o pastor e afirmar que ele não é mais tão espiritual como costumava ser. Estou falando de chantagem emocional. O espírito também pode alegar que se preocupa apenas com o bem-estar da congregação. Neste ponto, começa a chantagem emocional. Desde que o espírito de Jezabel agora tem a chave do equilíbrio emocional da congregação, o indivíduo pode ser ousado e manter os líderes como reféns. O pastor então fica preso e obedece às diretrizes do espírito demoníaco. Quando isso acontece, ele pode sentir um súbito chamado de Deus para ir embora e liderar outra congregação numa cidade distante. No entanto, este problema não desaparecerá até que o pastor reconheça e admita que tinha um espírito de Acabe e que tolerou o espírito de Jezabel. Então, a chantagem emocional é quando o espírito de Jezabel, né, busca desacreditar o pastor, afirma que ele não é mais espiritual, né, como ele era. Então, esse espírito ele pode alegar que se preocupa com a igreja. Ele começa a desacreditar o pastor. Aí o pastor já vai perdendo as suas forças, né? E ele quer sair, ele não quer permanecer, né? Na verdade, o que o livro está falando aqui, no entanto, esse problema não desaparecerá na vida do pastor, até que ele reconheça e admita que tem um espírito de Acabe. Eu sei que é uma coisa muito difícil de liderança lidar com isso, né? Porque exige oração e exige conhecimento. O meu povo perece por falta de conhecimento. Então a minha igreja, a igreja de Jesus, ela precisa buscar isso, entender sobre isso, né? Pra gente não ficar refém dessa influência espiritual dentro da igreja. Não estou falando de pessoas, porque a igreja precisa trazer esse conhecimento para dentro da igreja e confrontar, para que se alguém esteja agindo dessa forma, ela se arrependa, né? Porque a gente precisa ter misericórdia pela vida dessa pessoa também, que está sendo instrumento do diabo. Caso não faça isso, um destino similar o aguarda em outra igreja. Não adianta o pastor ele sair de uma situação porque ele não quer confrontar e ir para outra igreja. Ele vai encontrar lá também, entendeu? Enquanto não houver cura nessa área da sua vida, Satanás continuará a explorá-lo por meio de pessoas que operam sob o domínio do espírito de Jezabel. A realidade é que a misericórdia de Deus permitirá que esses atormentadores continuem tendo acesso à vida do pastor, até que a fraqueza de Acabe seja identificada e curada por meio do arrependimento. Até a liderança fraca, nesse sentido, que não consegue lidar com isso, ela precisa se arrepender e tomar um posicionamento em relação a isso. É muito sério, né, gente? Não é uma situação difícil? É muito sério, gente, esse tipo de ação maligna, tá?
Semana que vem a gente continua, então. Toda quinta-feira nós estamos aqui. Graças a Deus. Essa live, esse conteúdo, é para quem quer ouvir. É para quem deseja conhecer, né? Então, se você entendeu, tá ouvindo, tá aqui até agora, é porque você tá se identificando em alguma coisa, você tá vendo isso em algum lugar. E Deus tá te dando as estratégias aqui. Entendeu? Abrir a sua visão. Evitar de ficar nesse grupo dessa pessoa que tá fazendo esse leve trás, né? Orar por ela. Repreender, juntar uma equipe de intercessão da igreja. Levantar um clamor sobre isso, né? Para Deus repreender. Buscar discernimento do céu. Jejuar para Deus dar estratégia. Para enfraquecer esse espírito dentro da igreja. Entendeu? Porque a tendência é o quê? Divisão, enfraquecer a liderança e a igreja começar a minguar. Quem entendeu isso aí, diga amém. Amém, gente? Cristo em ti se revela. Vamos adorar o Senhor? Ó, quão lindo esse nome é. Jesus, nós queremos te adorar. Nós queremos te entronizar, Senhor. Dizer que tu és o nosso Rei, o nosso Senhor. Senhor, nós não aceitamos e nós rejeitamos, Senhor, esse espírito, Senhor, na nossa vida. Nós rejeitamos no meio da nossa família. Nós rejeitamos esse espírito no meio da nossa igreja. Nós declaramos que ele está derrotado e que ele não vai encontrar raiz, Senhor, porque a igreja é do Senhor. E nós nessa hora invocamos, Senhor, a tua cura, Senhor, sobre a igreja. Nós invocamos, Senhor, agora, Senhor, a unção do alto e a visão e discernimento, Senhor. Pai, aonde essa live chegar, abre a visão, Senhor, do líder. Abre a visão, Senhor, do líder de intercessão, do líder de oração. Se ele estiver passando por isso, Senhor, que ele se arrependa. Se ele está vendo isso acontecer, Senhor, que ele toma ação, Senhor, contra esse demônio. Porque o próprio Senhor Jesus falou lá na igreja em Apocalipse: eu tenho contra ti, que tem tolerado. Senhor, nós não queremos errar, Senhor, nesse engano da tolerância. Nos ajuda a dar discernimento, Senhor, para que a tua igreja, Senhor, cresça saudável. Ainda que tenha pouca gente, mas saudável, para a glória de Deus. Não queremos, Senhor, o domínio desse espírito no nosso meio, mas nós somos um povo, Senhor, lavado e remido pelo sangue de Jesus. Nos abre a visão, Senhor, abre a visão da liderança, abre a visão da igreja, dos pastores, em nome de Jesus, Pai. Eu oro nessa hora e peço a bênção sobre cada um que aqui está. Que o Senhor cure, Senhor, que haja cura, que haja libertação através dessa live, que haja libertação na nossa casa, porque esse espírito, Senhor, atrapalha até nossos relacionamentos pessoais. Esse espírito, Senhor, que vem nos influenciar, se a gente deixar, Senhor, ele atrapalha nosso casamento, ele atrapalha o nosso relacionamento com os filhos, nosso relacionamento com as amizades, em todas as áreas da nossa vida e principalmente dentro da igreja. Pai, em nome de Jesus, nós rejeitamos e declaramos que tu está derrotado na nossa vida, na nossa família, em nome de Jesus. Inigualável, ô glória! Amém, igreja? Deus abençoe. Até semana que vem, quinta-feira, 21 horas, tá? Às 21 horas eu vou estar fazendo novamente, tá bom? Estou trazendo para esse horário. Amém? Deus abençoe. Beijo para vocês.